está aqui agora para começar a conversar com a deputada Lohana, do PV, que é vice-presidente do Bloco Democracia e Luta, vice-presidente da bancada feminina e também vice-presidente da Comissão de Cultura. Deputada Lohana, muito prazer em recebê-la aqui conosco. Satisfação estar aqui com vocês para ter esse bate-papo. Eu que tenho um respeito imenso pela TV Assembleia, por todos os servidores da nossa Assembleia, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso num dia muito importante para Minas Gerais. Pois é, vamos começar falando desse Congresso. Qual que é a importância desse 39º Congresso nesse momento atual de encerramento de mandato dos prefeitos, de uma eleição aí em 2024 que está vindo? Como é que a senhora vê esse evento agora que vai começar? Bom, eu entendo que tem uma perspectiva, nunca fui prefeita, mas tem uma perspectiva muito importante do prefeito que fez um bom resultado, fez um bom trabalho, conseguir apresentar isso para o cidadão. Se ele vai chegar à reeleição, isso ajuda ele muito, mas se ele não vai à reeleição, isso pode ajudá-lo na construção de um sucessor, por exemplo. E eu entendo que é um momento importante também, imagino se prefeita fosse, para a troca de experiências entre outros amigos prefeitos, troca de soluções, troca sobre os problemas, aquilo que um está vivendo e que o outro já viveu e pode ajudar. Então, eu entendo que é muito importante. A esse caldo somam-se figuras que têm que ser parceiros nessa caminhada. Por exemplo, deputados. Nós estamos aqui para ajudar os nossos prefeitos, os nossos vereadores a conseguirem governar a vida das pessoas e as suas cidades com qualidade, com segurança, trazendo o bem viver mesmo, construindo esse bem viver. Os secretários de Estado, que também estão presentes aqui. Então, é um momento muito importante para que os prefeitos consigam colocar à mesa, junto dos vereadores, aquilo que já fizeram, mas aquilo que ainda sonham em fazer. Pois é, essa participação dos deputados é muito importante, principalmente através das emendas parlamentares, né? Muitos dos recursos que chegam para os prefeitos realizarem as obras vêm das emendas parlamentares. Às vezes as pessoas não sabem muito bem disso, né? Acha que a obra é exclusivamente do prefeito, mas sem a ajuda da Assembleia e sem o auxílio da Assembleia, isso é mais difícil de ser viabilizado, não é? É mais difícil. E é muito importante que o prefeito reconheça quando algum deputado indica um recurso para uma área específica na sua cidade, porque a gente precisa sempre dizer, dar o nome aos bois, né? Dizer quem está sendo parceiro, quem está ajudando e quem não está. Mas eu acho que é muito importante a gente dizer também sobre o papel do Poder Executivo estadual e federal para apoiar esses prefeitos, para além das emendas parlamentares. Eu sempre digo que a emenda parlamentar é para quem vê a árvore, mas ver a floresta é função do Poder Executivo. E a gente precisa que o governo do Estado e o governo federal assumam suas responsabilidades na construção da grande política pública junto aos prefeitos. Não dá para a gente pensar que política pública de educação, política pública de saúde, política pública de mobilidade, de meio ambiente, vai ficar na mão de deputado fazer com emenda parlamentar. Não tem a menor condição, não é sustentável no longo prazo e o que a gente precisa é garantir que o Poder Executivo vai, de fato, ver a floresta nessa metáfora que eu gosto tanto. Perfeito. Um outro assunto que está sendo tratado, deve ser tratado aqui no Congresso e que a gente também está tratando na Assembleia, a própria Assembleia, é em relação à questão das mudanças climáticas, né? Hoje, ainda mais com essa tragédia no Rio Grande do Sul aí, essa pauta está, vamos dizer assim, em voga em Minas e no país inteiro. Como é que a senhora vê a preparação dos municípios em relação a isso? Na região da senhora, por exemplo, é uma região que está preparada para se houver algum tipo de intempérie não prevista, para que não aconteça a mesma tragédia que aconteceu? Bom, a minha cidade, que é Divinópolis, por exemplo, todo ano, no verão, em dezembro, na virada para janeiro, quando as chuvas fortes vêm, fica um clima de tensão total, todo mundo monitorando o quanto o rio já subiu, o rio Itapecerica, para poder saber se a gente vai viver alguma situação de pessoas precisarem sair das suas casas, alguma situação de risco do ponto de vista de estrutura física de imóveis. Então, o que a gente percebe é que a maior parte das cidades, infelizmente, não está preparada. Basta fazer uma análise sobre o investimento que as prefeituras fazem em suas defesas civis. A gente percebe que tem cidade que a defesa civil não tem um veículo. Isso é inadmissível, é uma dificuldade muito grande. E se não houver uma perspectiva de prioridade no investimento desse recurso, dificilmente a gente consegue avançar. Então, eu entendo que os parlamentares podem e devem ajudar nesse tipo de situação, mas a gente precisa de um compromisso por parte de quem organiza o orçamento, que é o Poder Executivo, de quem manda ele para as câmaras para poder ser votado, de colocar
essa defesa civil num lugar de prioridade, além das políticas de meio ambiente, que são muito importantes também. Saiu ontem, num grande jornal de Minas, um estudo que mostrou que mais de 250 cidades do nosso estado estão em risco iminente caso a gente tenha um período forte de chuvas. Então, no estado com 853 municípios, é um percentual considerável. E a gente precisa entender, considerando que esse não é um problema pontual, mas sim um problema que abrange tantas cidades, o que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo para poder apoiar, do ponto de vista técnico, esses prefeitos. E, se necessário for, até do ponto de vista financeiro. É um número de cidades muito grande para o governador Romeu Zema achar que isso é um problema apenas dos prefeitos e não do Estado. Pois é, a questão inclusive, que Minas é um estado totalmente diverso, né? Às vezes no norte tem um problema, no centro-oeste tem outro, no sul tem outra coisa em relação ao clima. Quer dizer, por isso, a atenção tem que ser especial. Exatamente. Então, um estado tão diverso precisa de uma política pública muito conectada, muito técnica, muito atenta às mudanças climáticas e que tenha as melhores práticas como o norte, né? A gente não pode esperar as coisas acontecerem para lamentarmos, até porque a reconstrução de um estado, como o Rio Grande do Sul está vivendo agora, vai começar a viver especialmente nas próximas semanas, é muito mais cara do que qualquer política de prevenção. Então, a gente não pode se acostumar com voltar os olhos para essas políticas apenas quando a tragédia acontece. E aí, daqui 2 semanas, ninguém falar disso mais e as pessoas acharem que é normal falar em privatizar praia, por exemplo, as pessoas falarem que é normal falar em acabar com a Serra do Curral, por exemplo. Todas essas propostas são propostas que agridem diretamente o meio ambiente e a tônica do momento tem que ser a tônica permanente, a de mudança, a de preservação e a de proteção, para que a gente não viva cenas como essas no nosso estado também. Perfeito, deputada. Para finalizar nossa conversa, a TV Assembleia está num processo de expansão para o estado inteiro. Que muito nos orgulha. Pois é, eu queria saber uma palavrinha da senhora sobre esse assunto. Qual que é a importância disso para os deputados e para o povo mineiro de saber o que está sendo feito pela Assembleia? É muito orgulho. Se tem um lugar em Minas Gerais que a gente pode ter total confiança que os servidores trabalham muito, tanto os servidores de carreira quanto aqueles que vêm pela ampla admissão, por indicação dos gabinetes dos deputados, esse lugar é a Assembleia. Cada dia que eu convivo lá dentro, eu tenho mais orgulho do trabalho que todos os servidores fazem, e a TV Assembleia é uma forma de mostrar o trabalho até que nós, deputados, fazemos para toda Minas Gerais. Esse trabalho de fiscalização, esse trabalho de legislar, esse trabalho de representar do ponto de vista do envio de recursos, mas do ponto de vista das pautas também. Então, eu fico muito orgulhosa, muito grata a vocês e com a certeza de que onde a TV Assembleia está, o povo de Minas Gerais está bem informado. Deputada, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigada, estamos juntos.